É o seu podcast de empreendedorismo, meu filho. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do IA Podcast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e audiovisual. E hoje vai ser um episódio muito legal, muito bacana. A gente tem muita coisa para falar aqui, interessante e saudável. Mas antes de apresentar essa pessoa tão incrível que está aqui com a gente hoje, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar com seu amigo empreendedor ou que tem vontade de empreender, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ter muito conteúdo produtivo para ele, beleza? Então, bora lá. Estou aqui com a Ale Batista. Ale, se apresenta para o pessoal aí. Obrigada, Vitor, pelo convite. Bom, gente, eu sou a Ale Batista, chefe patisserie da alimentação saudável. Muito né? chique, muito chique. Muito chique, muito chique. A rainha dos doces saudáveis. Muito bom. Eu, como um homem saudável, né? Minha alimentação é totalmente saudável, né? Quem trabalha comigo sabe. Não sou nem um pouquinho, mas tô caminhando para que isso aconteça. Ale, como que surgiu, na verdade, o ateliê, a ideia de começar um ateliê, né, e vender chocolate saudável? Então, Vitor, sabe, foi na pandemia, logo no início ali, 2019, porque a pandemia mesmo foi em março, se eu não me engano, né? Mas em 2019 já estava se falando um pouco sobre o processo de pandemia em outros países, principalmente na Itália. E de repente começou tudo a fechar, começou aquele alarde todo. Quando eu fui ver, passou muito rápido, estava tudo fechado, né? Todo mundo trabalhando de casa. E eu me vi assim numa situação, assim, gente, e agora? Tudo fechado, advogada, judiciário fechado. O que eu vou fazer? Eu olhava na janela, não tinha um carro na rua. Eu falava assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu, na verdade, nunca gostei de cozinhar. Minha mãe cozinhava muito bem, como uma boa mineira, né? Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ir para a cozinha. E comecei a fazer uns biscoitinhos. E eram biscoitos que não eram saudáveis na época, nada. Eu fazia os biscoitinhos e mandava para os vizinhos, para alguns amigos, pessoas próximas. E essas pessoas começavam a falar para mim, Ale, você tem que fazer biscoito, você tem que... Eu falei assim, não, gente, eu não faço biscoito, eu sou advogada. Eu não faço biscoito, isso aqui eu estou fazendo, que é uma forma, é um carinho, está todo mundo longe dos familiares, se falando só ali por vídeo. E até também, para distrair a cabeça exatamente, também, né? Exatamente, um modo de distrair a cabeça também, porque se ligava a televisão, só tinha noticiário sobre o Covid. Então, mas eles começaram a me pedir tanto, que eu comecei a fazer. Aí eu falei assim, olha, assim que flexibilizar esse processo da pandemia, eu vou entrar numa escola. Só que aí eu pensei, falei, gente, eu vou entrar na escola, a escola. Então, aí eu fui fazer a Le Cordon Bleu, que é uma patisserie francesa, mas só que também não é saudável. Que francês gosta de muita manteiga, muito creme de leite e açúcar. Sim. Mas eu aprendi todas as técnicas, né? Porque as técnicas que são muito importantes, você utiliza elas em qualquer lugar. E eu fiz o curso e quando eu saí, eu falei assim, mas ainda não é isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter um estilo de vida saudável. Isso não está indo de encontro comigo. E aí eu falei, quer saber? Vou entrar na área saudável, é isso que eu quero. Porque eu era muito barrada na escola. Porque e se eu substituir essa farinha de trigo por farinha de amêndoas? Aí o chefe já falava assim, Alexandra, aqui não é aula de substituição. Aqui, é assim. Então, não tinha muito espaço para questionamento ali. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou entender de ingrediente. Aí comecei a estudar, vasculhar. Fui fazer vários cursos na área de confeitaria saudável, chocolateria saudável também. Falei assim, quer saber? É isso. Fui fazer uma pós na PUC de nutrição para entender melhor as coisas também, né? Então, quer dizer, eu fui me especializar mais na área. Dentro desse processo, você buscou ferramentas que te trariam um respaldo para que você conseguisse, né, fazer essa substituição nos ingredientes e tudo mais. Exatamente, para poder fazer, né? Porque cozinhar é alquimia. Porque você acaba misturando, às vezes, uma coisa com a outra e dá match. Só que também, às vezes, você vai para a cozinha testar, não é tudo que dá certo.
né? Se você tem um erro ali, tem alguma coisa, porque um ingrediente tem que casar com outro. E a substituição da farinha de trigo é uma substituição que não é fácil. Não é só você pegar, então é 200 gramas de farinha de amêndoas por 200 gramas de farinha de trigo. Não é. Então, assim, não é fácil, né? Porque o trigo que nossos bisavós comiam, ou até mesmo avós, não é o mesmo trigo de hoje, né? Sim, o trigo mudou, foi né? muito modificado. Passa por todo um processo que antigamente não passava. Exatamente, passa por todo um processo, é mais processado. Então, é mais difícil. E com isso tudo vem um grande aumento de pessoas intolerantes. Então, tem gente nascendo intolerante já. Sim. Então, e é um mercado... na verdade, eu sempre falo que é até uma questão de saúde pública. Porque os intolerantes, os alérgicos, são pouco até ignorados. Porque não é fácil você ter um problema... Se você ser um celíaco sofre demais. Você ter uma intolerância a leite, né? Você ter uma intolerância ao açúcar. Tem gente que tem intolerância ao açúcar. Come o açúcar, começa a passar mal, tem dores de cabeça. Fora os malefícios que o açúcar causa também, né? Então, eu falei assim, depois que eu comecei a estudar sobre ingredientes e que eu vi o que existe por trás ali, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. E depois desses estudos, você começou a olhar de uma forma diferente para essas pessoas, né? Você é intolerante a alguma coisa? Sim. Depois desse processo, eu comecei a ter esse olhar, enxergar essas outras pessoas. Eu tenho intolerância à lactose e tenho um pouco a glúten também. Sim. Assim, mas de comer e te dá aquele desconforto abdominal. O xilitol também me faz mal. E até então, você, antes de estudar, você não sabia disso. Não. Porque você tem ali algum desconforto, uma dor de cabeça, provavelmente, talvez uma dor no estômago, mas, não sei o que é. Às vezes pode ser alguma coisa que eu comi, mas não entendia que era uma intolerância. E aí, quando você decidiu realmente, vou trabalhar com saudável, você começou a pensar nessas pessoas que sofrem disso, às vezes não sabem, né? E aí você começou a construir algo pensando no próximo, certo? Certo, isso mesmo. Porque assim, quando eu saí da Le Cordon Bleu, eu estava totalmente inchada. E eu não sabia. Claro, fui fazer vários exames, estava tudo alto, colesterol alto, né? Porque você, além de fazer na escola e ter que provar, você tem que fazer em casa também para treinar, para chegar lá. Eles falam da famosa prova branca. Você não sabe que vai ter prova. Você é pego de surpresa e você tem que saber tudo de cabeça. Então, era um vício, né? O açúcar, ele é um vício de paladar, né? Sim. Altamente viciante, tanto quanto a nicotina e a cocaína, já comprovadamente por cientistas, por pesquisas internacionais. Então, eu sempre falo, né? Você não come um bis só, come. Não. A Coca-Cola, a própria Coca-Cola. Tem gente que levanta de manhã pra tomar Coca-Cola. Eu conheço alguns por aí. Eu também conheço. E existe a abstinência, né, da Coca-Cola. Até mesmo o café. Antigamente eu tomava café com açúcar, que é o que a gente aprende, né, a tomar ao longo da vida e tudo mais. E eu tomava bastante café. Eu sempre tomei muito café. E quando eu ficava sem, eu ficava com dor de cabeça. Depois que eu mudei o meu hábito de tomar café sem açúcar, eu não sinto mais dor de cabeça. Então, beleza, eu tenho um vício ainda, né, e tal, mas eu não sinto dor de cabeça nem nada. Provavelmente era causado pelo açúcar mesmo, né? Pelo açúcar. Ficava com abstinência do açúcar e acabava... o meu corpo acabava respondendo de forma negativa com isso. Mas me conta um pouquinho sobre a questão de você. Você era advogada, né? E antes disso, você falou para mim que trabalhou com moda. Sim. Então, como que foi essa reviravolta mesmo, né? De sair de uma profissão e trocar, né? De mudar totalmente da água pro vinho ali. Foi, assim, uma coisa, assim, totalmente... Não, e sair para uma área que eu nunca gostei, que foi cozinhar, né? Uhum. Quando eu vi, eu já estava na cozinha. Falei, gente, que coisa é essa? Tudo por causa, assim, eu sei que a pandemia, ela foi negativa, assim, para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam parentes, assim, para o mundo de uma forma geral. Mas, por exemplo, para algumas pessoas, ela trouxe também
a possibilidade de você se encontrar em alguma outra área que até então era desconhecida. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que não era tão desconhecida. Porque quando eu volto na minha infância, por exemplo, eu fazia pudim, eu tinha 12 anos de idade, eu fazia pudim, e eu fazia experimento, eu colocava coco dentro do pudim, e aí via que ficava maravilhoso. Então, quer dizer, não é tão assim, é que fica no seu subconsciente, né? Nessa época, foi uma época mais difícil, porque a filha dessa família que eu morava, ela era solteira, então ela comprava, tinha um noivo dela, então ela comprava o leite condensado, o coco, tudo para fazer. Então eu sempre fazia. Quando ela casou, ela parou de comprar o leite condensado, de comprar o coco. E ela morava nos fundos da casa, uma casa bem alta. E aí ela fazia na casa dela, só que todo dia de manhã eu tinha que levantar, ir lá, abrir a janela da casa dela, limpar a casa dela, lavar o banheiro dela, tudo, lavar a louça da janta. E eu via que ela tinha feito janta. E tinha feito pudim. Aquilo me deixava muito aguada. Você ficava com vontade Nossa, de comer. muita vontade, ficava aguada. Então, eu ia lá todo dia e comia uma fatinha bem fininha de pudim para ninguém perceber que eu tinha pego pudim. Só que perceberam, né? Que o pudim começou todo dia a pegar uma fatia fina. Ninguém comia e o pudim tá desaparecendo, né? E ele falou, o pudim tá desaparecendo. Eu fui proibida de entrar na casa dela por causa disso. Aí você fala, cara, eu fui proibida do mínimo. Sabe assim, você é proibida de um mínimo? O que é um pudim? Aí hoje eu olho pra trás e falei, cara, eu posso comer quantos pudim eu quiser hoje. Quantos pudins eu quiser. E foi muito fantástico, porque eu estava até contando isso nos meus stories e tal, fazendo essa conexão. E no mesmo momento que eu falei isso, eu recebi um pudim em casa. Nossa. Se contar, ninguém acredita. Recebi um pudim em casa. Era a Estela Maris, né, a minha culinarista, viu a história e fez um pudim para mim. Aí quando a Simone, que trabalha em casa, falou pra mim, tem sobremesa pro almoço. Eu, que sobremesa? Que sobremesa? Pudim. A mamãe mandou entregar pudim. Eu falei, o quê? Não acredito. Bateu, sabe assim, que você fala, cara, não acredito. Né? Então, quer dizer, ela já tinha feito o pudim um dia antes na casa dela, levado pro ateliê, né, numa área reservada do ateliê, para não entrar nada de fora, e mandou para mim. Isso ela fez antes de você contar a história? Antes de eu contar, um dia antes. Eu falei, cara, se Que tivesse conexão. combinado, não teria dado tão certo. E aí você olha para trás e você fala assim, cara, eu já experimentava coisas diferentes no passado. E olha que loucura, eu era privada do mínimo, eu passava vontade de comer, vontade. A pior coisa que tem, sabe, Vitor, hoje eu olho, é você passar por um lugar e não poder comer o que você quer. Você pode deixar de ter o tênis de marca, de ter a bolsa de marca, a calça de grife. Mas, cara, você entrar num lugar e falar assim, eu quero tal coisa, sentar e comer, para mim é a maior felicidade. Maior felicidade, porque a gente passou muita necessidade. Minha mãe passou muita necessidade. Eu ia na igreja da freguesia do Ó pedir comida. Eu ia com a minha mãe. A gente ia pedir cesta básica na igreja à noite. Inclusive, essa porta lateral da igreja ainda existe. É a mesma porta. Caramba. Sabe, assim? Então, recentemente eu estive lá, fazia mais de 30 anos que eu não entrava dentro da igreja. Porque, infelizmente, eles cercaram a igreja com grades, por causa de vandalismo e tal. E ela estava aberta no dia que eu passei. Eu falei assim, eu preciso entrar nessa igreja. E eu estava indo para um outro compromisso. Sabe quando alguma coisa te diz, vira à direita, vira à direita? Aí eu virei à direita, entrei na freguesia. Eu parei o carro ali próximo da igreja e entrei dentro da igreja. E relembrei tudo de novo, sabe? Assim, todo aquele processo. Falei, cara, olha como o universo te retribui. Sim. Hoje eu posso ajudar a paróquia, né? Eu me vi ali menina, fugindo. A gente saía à noite, ele bebia, ele era alcoólatra, o marido da minha mãe, ele ficava agressivo, a gente saía correndo, descia um barranco, ia parar na igreja para pedir comida. Para ter o mínimo, né? Para ter o mínimo ali, sabe? Eu dormi muitas vezes na rua, muitas vezes na calçada, porque ele batia na minha mãe, a polícia vinha e levava eles dois
no mesmo camburão, e eu ficava ali esperando. E isso que eu escutava minha mãe falando, a minha filha tá ali. Ah, ele vai me bater aqui atrás. Para você ver uma outra coisa muito importante, que é a violência doméstica. Sim. Que está crescendo, o feminicídio crescendo demais. A violência doméstica. Você vê que antigamente não tinha Lei Maria da Penha, não tinha medida restritiva, nada disso. E mesmo hoje, tendo tudo isso, é o que mais tem, É verdade. violência doméstica. Então, isso é uma coisa muito séria. Por isso que é importante para você, mulher mesmo, que talvez, né, Exatamente. sofra algo nesse sentido, procure ajuda. Procure ajuda, Se não tenha distancie, medo. você não é refém disso. Não. Né? Essa situação ela pode ser mudada. Exatamente. E essa questão da mulher, eu sou muito a favor que essa questão da mulher, a mulher muitas vezes ela é dependente do marido. Ela tem filhos, ela não se separa porque ela tem filhos. Ela não se separa porque ela depende do marido. Saia desse círculo, saia desse círculo. Engraçado que eu te contei. E vai empreender na cozinha da sua casa. Sim. Nós agora vamos entrar num projeto social bem bacana, que é uma instituição que toma conta de crianças e tal. Essas crianças vão até o local. São crianças que têm síndrome de Down e que vão nesses locais para aprender. Então, qual é a minha proposta? Vamos fazer o seguinte, e se eu for lá, levo minha equipe, eu levo tudo, entro em contato com empresas que trabalham com a gente e ensinar as mães dessas crianças a fazerem o biscoito que eu fiz. Para gerar uma Para renda. gerar uma renda extra. Tem como, gente, isso acontecer, você ter uma renda extra. Eu comecei na cozinha da minha casa. Por que as outras pessoas não vão começar na cozinha de casa? Sim, às vezes não tem uma visão. Não tem não uma tem ninguém visão que ainda. fale, que mostre o caminho, que né? mostre, que ensine a fazer. Porque, gente, para mim, o maior aprendizado é você poder compartilhar. É verdade. Eu acho que você só aprende de verdade a partir do momento que você ensina. E vou te falar uma coisa, Vitor. Muitas mulheres, a maioria das mulheres, a gente está falando aqui da síndrome de Down, que carregam seus filhos para cima e para baixo. As crianças, às vezes, nem andam. Elas Sim. pegam o ônibus, elas carregam no colo, elas fazem tudo. Dificilmente você vê um homem. Não, as mulheres são guerreiras. Essas mulheres são demais, né? São. E mesmo as mulheres que têm seus filhos saudáveis e tal, sai de casa de madrugada, vai trabalhar, sabe? Eu sou super incentivo. Tá em casa no fim de semana, vai fazer ovo de Páscoa. Sim, faz Venda. É isso. Sabe assim? É época de Páscoa, faça o ovo de Páscoa e venda. Sabe assim? Então, projetos que a gente gosta de abraçar. Então, eu gosto muito dessa questão do projeto social, porque isso te vislumbra. Eu acho que se eu tivesse tido essa oportunidade de ter tido um projeto social me apoiando, acreditando no meu sonho, não que eu não cheguei nele, eu cheguei. Sim. Mas eu chegaria de uma forma diferente. Sim. Né? E eu acho que é até bom para o empreendedor que ajuda nesses projetos, porque ele começa a enxergar, né, uma outra forma, um outro modo também de ver. Porque, assim, chega uma hora do empreendedorismo que você está tão bem sucedido que você esquece, né, que existem dificuldades ao seu redor ali no mundo. Eu tenho até uma cliente, só para a gente ter um adendo aqui, eu tenho uma cliente que um dia ela pegou e virou para mim e falou assim, mas... Pô, você tá arrecadando cesta básica, tal, para dar no final do ano. Legal o projeto. Mas tem tanta gente assim? Eu falei, tem. Por quê? Porque às vezes ela tá ali tão no mundinho dela e eu não vou né, discriminá-la por causa disso, que também cada um tem né, Sim. No caso, as suas experiências. Uhum. Mas existe muita gente que precisa de ajuda, sim, que quer ajuda, que às vezes não enxerga que precisa de uma ajuda e tal, que a gente pode ajudar com o pouco e o simples, talvez, que a gente pode oferecer. Eu acho que quanto mais a gente pode, na verdade, ajudar, é melhor, porque é gratificante pra gente também. Sim. Sabe? E essa questão de você não ter vergonha da tua história. Porque quando você conta a tua história para alguém, você está se curando, de uma certa forma.
Não ter vergonha da sua história. Gente, nunca tenha vergonha da sua história. Ela é a sua história. Por mais difícil que ela tenha sido, ela é a sua história. O que a gente não pode é se vitimizar. Não. Você teve a sua história, você tem uma história a contar e que sirva de inspiração para outras pessoas, mas não ser vítima, sabe? Não adquira a síndrome da boazinha, tá? Então, você não é vítima. Sim. Você passou por isso, foi difícil? Foi. Passei por isso. Isso me fez mais forte. Procure enxergar também pelo lado positivo. E bora superar, né? E bora superar. Não, isso. eu não sou vítima e bora pra frente, vamos trabalhar, vamos crescer, o que eu posso fazer, quem eu posso escutar, quem eu posso me inspirar, para quem eu posso pedir ajuda. Eu fazia isso. Eu pedia ajuda para as pessoas. Sabe? Assim, mas o que eu às vezes a pessoa batia a porta na minha cara. Não tem problema, eu ia ler livro, eu ia estudar, eu ia pesquisar. Eu ia ver o que era aquilo. Então, acho que isso é muito importante. Esteja sempre próximo a pessoas que têm a mesma missão que você. Foguete não dá ré, né? Foguete não dá ré. Sim. Eu fazia, por exemplo, pegava esses vidros de palmitão e fazia biscuit. Eu não fazia salgado, eu só fazia doce. Então, eu fazia bolacha recheada, tudo doce. Mas na minha cabeça, nunca que eu lembrava disso. Então, é até engraçado. Hoje eu paro para pensar, eu falei, gente, estava no meu DNA. Você já gostava, já tinha uma tendência Já para aquilo. gostava, mas eu não conseguia ver isso. Não, né? E eu falei assim, e tudo tem um momento certo. E foi justamente na pandemia que eu acabei tendo esse tourniquet, né? Esse pivotamento mesmo. Eu pivotei para a área. Então, foi uma coisa assim... Claro, eu tive que pensar bem, porque você está largando uma carreira, entrando numa área nova, até então desconhecida. Porque eu acho que a mudança de carreira, as pessoas falam, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Precisa sim. Você precisa ter ali um mínimo, ter planejamento para poder fazer isso. Para não ir na loucura, né? Para não ir na loucura. Não vou fazer mais isso aqui, agora eu vou começar uma coisa nova. E assim, eu comecei da cozinha da minha casa, com uma barrinha de chocolate saudável, quando eu entrei para a área saudável. Então, eu fazia coisas, tudo eu fazia em casa. Até o momento que eu falei, olha... O pessoal está me pedindo, eu não posso fazer na cozinha da minha casa por causa da contaminação cruzada. Né? Então, na pia ali de casa, você coloca o quê? Você põe fruta em cima, você vai cortar uma carne com uma tábua ali, por mais higiene que você tenha, não adianta. Né? Então, eu tinha que ter um espaço totalmente descontaminado para poder realmente falar, não, eu quero fazer mais coisas, eu quero crescer na área e, de fato, me desvencilhar do direito. Mas o direito é uma área que eu acho que todo mundo tinha que fazer uma faculdade de direito. Para ter pelo menos noção, né? Isso, e me ajuda hoje também, né? Como empresária, isso me ajuda bastante também. Mas, realmente, foi assim uma coisa... Eu olho para trás hoje e falei, cara, olha isso. Eu nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos, né? Sim. E me conta um pouquinho sobre a sua trajetória mesmo. Como que a Lê ela iniciou no mundo do empreendedorismo? Porque... Como que foi na sua infância até agora, assim, como que você construiu esse sentimento que, opa, eu vou ser empreendedora, eu preciso ser empreendedora, eu preciso ajudar mais pessoas, preciso gerar emprego. Como que foi esse sentimento, né, essa trajetória dentro da vida da Lê? Então, a Lê veio de uma família muito simples, de uma família pobre, sem estrutura ali, né? Sem estrutura de pai, sem estrutura de mãe. Minha mãe não tinha, na época, condições de ficar comigo. Fui criada numa outra casa em que eu era ali a empregada da casa. Eu cresci sendo empregada. Então, aos 12 anos, eu já cozinhava, eu não podia fazer educação física. Foi um processo assim, bem dolorido e que, ao mesmo tempo, eu tinha que ser a minha própria psicóloga. Porque eu pensava, gente, se eu sair daqui, para onde é que eu vou? Minha mãe sofrendo violência doméstica dentro de casa por uma pessoa que não era meu pai, porque eu não conheço ele.
por uma pessoa que ela escolheu viver, casou com ele, tudo, ela sofre violência doméstica. O que vai acontecer comigo? O que será de mim? Então, assim, eu fui aguentando tudo. Então, a gente teve muitos momentos difíceis, mas nem por isso eu me acho uma vítima, eu sou uma coitadinha. Não me acho nada disso. Eu sempre falo que eu acho que o pontapé na bunda, às vezes, ele serve para você seguir em frente e alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. E eu cresci ali, depois fui trabalhar com algumas restrições mesmo, morando no mesmo local. Olha, você tem que ajudar em casa. Então, eu ajudava minha mãe financeiramente, ajudava onde eu morava financeiramente, fazia faxina nos finais de semana. Então, assim, foi tudo muito difícil. Mas, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, gente, eu quero um dia poder ajudar pessoas, sabe assim? Mas eu ainda não sabia como. Eu sabia que um dia eu ia poder dar emprego para as pessoas e tratar as pessoas com humanidade. E quando surgiu essa questão de virar uma empreendedora saudável, de entrar no mundo saudável, eu falei assim, é aqui que eu vou trazer essas pessoas, eu vou empregar pessoas. Então, são mães de família que saem de casa de madrugada para ir trabalhar, com filho pequeno, muitas vezes é arrimo de família. Sim. Sabe assim? Então, vão trabalhar, deixam seus filhos em casa. Eu falei assim, gente, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, foi aí que toda vez que a gente emprega alguém, é uma alegria muito grande. Porque... Como se estivesse cumprindo uma missão, uma né? missão, sabe? Cumprindo uma missão. Então, ali, elas têm o almoço delas, eu não deixo trazer marmita, nada disso. Então, elas têm o almoço delas, têm o horário de almoço dela, elas têm o café da manhã, né? Elas entram, têm o café da manhã, depois tem o almoço, depois tem o lanche da tarde e elas vão para casa, né? Às vezes, até para não chegar em casa com tanta fome também ali, vão fazer comida, mas elas não precisam se preocupar em trazer a sua própria alimentação. Então, a gente tem todo um cuidado também com a contaminação cruzada e tratar as pessoas com mais humanidade, né? Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes dentro de uma empresa você tem as laranjas podres que se vestem de morango, porque é uma laranja podre que contamina um outro funcionário que trabalha bem e por aí vai. Então, você tem que selecionar bem e tirar fora essa pessoa. Sim. Né? Você tem que ser bem... Aquilo que todo mundo fala, né? Você precisa demorar para contratar e ser mais rápido em mandar embora, né? Exatamente. Opa, não tá dando certo? Gente, obrigado, valeu, né? Até que deu certo, mas não tá dando mais, então cada um vai pro seu lado. E demorar para contratar na questão de, ver mesmo quem é a pessoa, questão de caráter, atitudes. Né? Não basta ser só um bom profissional, precisa ter requisitos que realmente vão somar com a equipe, né? Exatamente. Então, a gente procura assim, selecionar bem. Não deu certo? Olha, muito obrigada. Não deu certo. Porque não adianta você insistir numa pessoa. A pessoa ela é o que ela é. Então, não adianta, às vezes, você ficar insistindo. E eu não tenho problema nenhum de mandar funcionário embora. Porque tem patrão que fica, mas eu não vou mandar embora porque eu vou ter que pagar rescisão. Não, Sim. Eu não penso assim. Tem que mandar embora, manda embora, paga todos os direitos que tem que pagar e ok. Se tiver que liberar essa pessoa para Exatamente, liberar lugar, até em outro lugar, em outro lugar. Se achar em outro lugar, porque às vezes não é nem isso que ela quer. Sim. Né? Só para contextualizar, na pandemia eu tive um funcionário, né, que ficou com a gente ainda e ele caiu num estado de depressão. Quando ele voltou, ele ainda estava nesse estado de depressão, só que ele estava tomando remédio tarja preta. Né? Então, querendo ou não, a gente sabe que é um remédio muito forte, né? A pessoa fica grogue e tudo mais. E foi bem a época que eu comecei a passar num psicólogo também para entender, né? Minha cabeça ali. A gente estava passando uma pandemia e tudo mais. E beleza. Ele sempre foi um funcionário muito querido, muito profissional. Né? Só que, quando ele voltou com esses problemas, ele não conseguia desempenhar da forma que ele desempenhava antes. E eu entendia, porque era o momento que ele estava passando. Mas aconteceu um episódio dele desmaiar no meu banheiro. Tava ali editando e tal. Nossa. Aí ele pegou, levantou pra ir no banheiro. Foi no banheiro. E aí passou uns 10, 15 minutos. Eu falei, vou pegar um café. Quando eu fui pegar um café, eu só vi as pernas dele do lado de fora da porta.
ele Deus. tava desmaiado o tempo inteiro lá. Eu olhei aquilo ali, me bateu um desespero, porque eu falei assim, meu, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele bateu a cabeça, não bateu? Né, eu acudi ele ali, levei ele pra casa dele, pedi pra ele ficar um tempo em casa até se recuperar e tudo mais. E aí eu levei a situação pro meu psicólogo. Falei assim, olha, tô com um funcionário assim, assim, assado e tal, tô passando por esse problema. E o meu psicólogo, ele era voltado a psicologia empresarial e tudo Sim. mais, então ele me ajudou muito nesse processo. Aí ele pegou e falou assim, Vitor, a questão é, às vezes a gente cria uma responsabilidade sobre a pessoa que não é nossa. Exatamente. Vamos lá, qual que é a responsabilidade sua com ele? De ele ter um ambiente agradável Saudável. para de trabalhar e tal, dele receber o salário dele, ser bonificado de acordo com o que ele trabalha. Mas a questão de saúde emocional, mental e tal, não é uma coisa que você deve abraçar. Por quê? Porque ele tem uma família ainda, né? Se ele não tivesse, eram outros 500, mas mesmo assim é algo que vai além do que a empresa ela pode oferecer. E é uma verdade, quando você para analisar, parece frio, né, isso, porque eu falei, nossa, meu, que frio, né, primeiro impacto que eu tive em relação a isso, mas quando você analisa mesmo como empresa, a gente fala, opa, a gente não pode ter uma responsabilidade tão grande sobre a pessoa, né, assim. Então, hoje a responsabilidade dele nesse estado é da família, não é minha. Por quê? Porque se ele cair, se ele se machuca e tudo mais, o prejuízo vem todo para a empresa. E, meu, a gente veio de uma pandemia, né? Já está passando por um momento de crise. Como que a empresa ela sobrevive a um impacto tão grande desse? Né? Nós estamos falando de uma possível morte de um funcionário, algo do tipo, Sim. que é um assunto muito grave. Então, isso que você está falando em relação ao todo, é verdade, a gente tem que cuidar mesmo, mas, meu, quando deu tempo também, gente, obrigado. Exatamente. Tá tudo certo. Até porque, sabe, Vitor, quando você se torna um empreendedor, você tem que olhar com os olhos de um empresário. Sim. Porque se você começa a olhar com os olhos de pessoa ali, humana, não dá certo. É o que você falou. A tua responsabilidade vai até aqui. Sim. Depois eu não posso. Eu tive uma experiência, assim, com uma funcionária que trabalhava no ateliê, que chegou um dia totalmente arrebentada, arrastando a perna, sofreu violência doméstica em casa e eu simplesmente fiz uma coisa que eu não deveria. Parece frio que eu vou falar? Parece. Eu aluguei um imóvel para ela ir morar com o filho, que não era do pai, né, do marido. Sim, do atual marido. Do atual marido. E eu aluguei um imóvel para ela sair de lá, porque senão ela ia morrer. E hoje eu vejo que eu não deveria ter feito isso. Parece cruel. Não, não é. É que não é um problema meu. Se todo mundo que for trabalhar comigo, que tiver um problema, e eu tiver que colocar a empresa em jogo, Sim. como é que vai ser? Né? E até então pensando... você tem que ter ali limites mesmo, sabe? Você tem que impor. Sim. E a área da psicologia é fantástica para isso. Ajuda muito. Ajuda demais. Ajuda Te muito. tira um peso, né? Porque daí você começa a enxergar coisas que Exatamente. antes você não parava para analisar, né? Você faz um autoconhecimento. Exatamente. E aí quando você se autoconhece, você vai autoconhecer a sua empresa também e você fala assim, meu, isso aqui não, tá fora. Exatamente. Tá E aí fora. você tem que falar assim, não posso. Eu tenho que olhar com olhos de empresário. Eu tenho que ver o que é bom para a empresa. Sim. Porque a empresa está fornecendo o salário dele, a empresa está proporcionando coisas boas, os benefícios para ele. O crescimento. Porque assim, eu sempre pensei assim, se eu tiver que promover um funcionário, eu vou pegar primeiro o funcionário dentro da minha empresa. Quem é que dentro da minha empresa tá apto, aquela pessoa que não falta, aquela pessoa ponta firme, aquela pessoa que tem propósito, que quer crescer na área. Quem que é? Fulana de tal? Então vamos dar oportunidade para essa pessoa crescer. A gente nunca vai pegar de fora. A gente sempre pega ali dentro. Se realmente não tem alguém apto para fazer aquele trabalho, não. Então a gente precisa pegar uma pessoa mais especializada, que só com treinamento ainda não dá, e contratar. Mas tem um limite. A empresa tem um limite. Infelizmente, a gente tem que olhar com os olhos de empresário e ver o que é bom para a empresa.
É isso mesmo. E eu te fiz a primeira pergunta, a gente caiu nessa parte de, né, do afundo do empreendedor, mas por que eu te fiz a primeira pergunta sobre como que foi, né, a sua trajetória? Porque muitas pessoas talvez olham a Lê hoje, né, digníssima, do jeito que tá aqui, Obrigada. e olham e falam assim, meu, a Lê, cara, ela, com certeza alguém investiu nela. Com certeza, ela teve uma ajuda ali, teve um berço de ouro. E a gente sabe, o mundo ideal seria se todos nós fôssemos herdeiros, né? Mas isso não é uma realidade para todos. Você sabe, Vitor, que eu recebi um recado esses dias de uma seguidora, falou assim pra mim: nossa, eu sempre achei que você tinha nascido Barbie. Eu não sou Barbie, hein, gente? Não sou Barbie. Que eu tinha nascido Barbie, mas olhando, vendo você contar as coisas, conhecendo a sua história, nossa, eu muito me identifico com você e assim, já sou sua fã. Eu falei, olha isso, eu nunca nasci em berço de ouro, eu não nasci Barbie, eu fui empregada durante muitos anos da minha vida. Quando eu comecei a trabalhar fora, eu sempre corri atrás, né? Imagina, o meu primeiro emprego foi de telefonista no banco, mas depois eu entrei na Varig, né? A antiga Varig. Eu não sabia falar inglês. Fiz todos os testes, passei em tudo. No teste do inglês, eles não me chamaram para fazer o teste. Você foi a única que eles não Eu fui chamaram. a única, gente, a única. Não falava nada. Sabe o que eu fazia? Eu ouvia as minhas colegas de trabalho falando inglês e eu fazia associação. The next, a pessoa chegou perto, é o próximo. The next line, line, isso aqui é linha. Ele estava aqui, então isso aqui é uma linha, gente. Sabe assim? Então eu começava a fazer associações, e aí foi quando eu comecei a desenvolver mais esse meu lado também. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Muito xereta, assim, muito curiosa, queria saber como é que funcionava. Então, eu ia entrar numa empresa, eu já estudava a empresa antes. Sim. O que essa empresa fazia, o que essa empresa não fazia. Então, eu me destacava bastante por causa disso. E eu tive muitos bons empregos. Então, isso é importante. Se destaquem, gente. É importante. Conheça a empresa que você vai trabalhar antes de você entrar. Tenho certeza que você vai estar no caminho certo. Porque isso vai te dar ali pontos Exatamente, à frente, né? Pontos à frente. Porque daí você já entende a metodologia da empresa, já sabe o que ela pode oferecer tanto para você quanto para os clientes, mesmo que ela atende e tudo mais. Isso te dá pontos, porque daí você já vai com outro olhar, né? Outro olhar. Uma coisa que é legal e interessante talvez a gente comentar sobre o olhar de empreendedor, né? Tenho certeza que todos os empregos que você passou, né, você tinha um olhar ali, não olhar de empreendedor, olhar de dono. Exatamente. É a fala correta. Você entender que o negócio, por mais que ele não seja seu, você tem que demandar um esforço como se ele fosse. Sim. Eu nunca fiz só o que eu fui contratada para fazer. Eu era telefonista, não tinha nem o 2º grau ainda. Eu estudava ainda. Aos 14 anos, aos 13 anos de idade, eu tinha que levar na escola uma declaração que eu era babá, para não fazer educação física e para estudar à noite. Então, mas olhando para trás, tudo isso, eu aprendi muito com tudo isso. E me fez mais forte. Então, eu nunca fiz só o meu trabalho. E a minha infância me ajudou, eu trouxe isso para a minha vida adulta. Então, eu era telefonista, ligava alguém, uma multinacional, que na época, no departamento de cobrança, trabalhava-se com a francesinha. Uhum. Né? Qual que é o valor da francesinha? Eu falava, a moça da cobrança ainda não chegou. Pô, eu precisava saber o valor da francesinha. Eu ia lá, pedia para ele esperar, olhava a francesinha que já estava na mesa dela e falava, o valor para hoje é tanto. Aí a contabilidade precisava passar, o banco era do Nordeste, precisava passar para o banco o fechamento da contabilidade e usava-se telex ainda na época. Nossa. E eu mandava os telex. Não, deixa que eu te ajudo, eu quero aprender a fazer. E eu mandava o telex. Tanto que ele só chegava na minha mesa e falava, manda esse telex para mim. Já sabia. O pessoal do caixa, antigamente, você tinha que fazer relação do cheque, número do cheque, o valor do cheque, tudo de somar pro caixa fechar. Eles mandavam tudo para mim. Então, isso me abriu um leque muito grande. Em toda empresa que eu trabalhei, eu fazia isso. Toda empresa que eu trabalhava, eu fazia isso.
E isso fazia com que você se destacasse, né? Isso fazia com que eu me destacasse, porque eu não fazia só o meu. Eu fazia o meu e de mais alguém. Vai achando que isso aí é ser puxa-saco. Não gente, tem não nada é a ver com viu? isso, hein? É importante você, enquanto funcionário de uma empresa, buscar isso. Buscar se inteirar das outras áreas. Isso é muito importante. Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você falou pra mim que não tinha acabado ainda o ensino médio? Não. Mas por quê? Teve alguma situação específica? Sim, eu entrei na escola, né? Na primeira série, eu já tinha aí 12 para 13 anos, mas eu tinha muita vontade de entrar na escola. Então, eu fiz, por exemplo, meio ano. Eu tinha 12 anos, eu fiz meio ano sabendo que eu não ia passar de ano. A diretora permitiu com que eu frequentasse a escola. Então, aos 13, eu comecei do zero de novo, a primeira série. Então, eu era a mais altinha da turma, né? Então, eu entrei aí na escola, já mais velha, depois estudando à noite, porque eu precisava ajudar na casa, limpar a casa, fazer tudo. Então, assim, foram momentos para hoje a gente já fala, já é pré-adolescente, mas na época eu era uma criança. Sim. Né? Era uma criança. E morei, né, quando mais nova, na roça, onde a gente não tinha possibilidade de nada. Minha tia ia para a escola e eu não podia ir porque ela era um pouco mais velha que eu. Ela ia e eu ficava. E quando ela chegava, a gente fazia casa de pau a pique e ela ia me ensinando o alfabeto. A, B, C. Ela ia falando e eu ia repetindo. Tá vendo essa coisa que eu te falei da Varig? A pessoa falava e eu repetia. Sim. A pessoa falava e eu repetia. E eu ia gravando na minha cabeça. Então, mas assim, teve o lado bom também, sabe? A gente tinha uma infância muito simples, não tinha roupa, não tinha nada. Chegava no Natal, a gente não tinha brinquedo, era um montoadinho assim de capim com balinha. A gente abria a janela no outro dia, tinha ali. A gente ficava super feliz com isso, né? Hoje você vê as crianças de 12, 13 anos, tem criança que bate nos pais se deixar. Cadê meu iPhone? Cadê meu iPhone, gente? Cadê meu iPhone, gente? Sabe, assim? E daí você fala assim, oi! Então, eu vivi essa infância. Né? Depois vim, porque eu tava com muitas saudades da minha mãe, porque minha mãe não ia. Minha mãe é como se minha mãe tivesse me deixado. Ela não ia me ver, nada disso. E eu comecei a entrar, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E vim. Quando eu vim para São Paulo, no mesmo dia que eu vim, o marido da minha mãe me bateu. Então, assim, me deu uns chutes nas pernas e foi, assim, desesperador. Nesse mesmo dia, minha mãe me levou para casa dessa pessoa que tomava conta de crianças na época e eu fui ser a empregada dela. Então, assim, foi difícil. Mas porque você via as crianças ganhando as coisas, você não podia ter, sabe assim? Porque você não pertencia àquela família, né? Você era vista com outros olhos. Mas isso tudo, eu fui... Hoje, fazendo terapia, né? A terapeuta fala pra mim, mas você foi sua própria psicóloga. Eu falava sozinha, imagina. Eu falava, olhava pra parede, falava sozinha, como se alguém estivesse falando comigo. Sim, eu teria medo de você. Sabe assim? Então... Tô brincando. Mas porque eu precisava falar com alguém. Sim, isso é muito bom, é um processo interno. Né, é um processo interno. Então eu falava muito sozinha. É muito legal que você falando sobre isso, né? Até da questão dos brinquedos e tudo mais. Nós somos em 3 irmãos por parte de mãe, nós somos um de cada pai. Sim. Né? Minha mãe teve uma vida de relacionamentos conturbados e tudo mais. E eu lembro que quando eu era bem pequeno, assim, tinha talvez uns 8 anos, mais ou menos, tinha Natal em família, assim. E eu tinha uns tios que tinham um poder aquisitivo muito melhor, né, e tudo mais. E era engraçado que, assim, todo mundo ganhava brinquedo bom. Chegava na vez do Vitor, né, era, assim, um brinquedinho muito simples e tal. Ele ficava feliz com aquilo, claro. Mas é isso, né, tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe assim? Né? Marca você, afeta você ali naquele momento, claro. Sim. Claro, mas o que eu tiro de lição, ouvindo essa história de você e tudo mais, é que independente, acho que de todos os problemas que a gente já passou,
né? Independente de tudo isso, nós podemos construir uma história diferente. Exatamente. E você sabe, Vitor, agora teve essa questão da Barbie, né? Lançamento do filme da Barbie e tal, fizemos um bolo rosa com a Barbie e tal. Meu sonho sempre foi ter uma Barbie. Era a Barbie e o Ken. Tinha coleguinhas minhas que tinham Barbie, Ken. Meu sonho era que quando dava tempo ali de encontrar alguma delas, assim, e de estar ali e poder brincar, elas queriam brincar de outra coisa. Não, vamos brincar de Barbie, porque eu quero essa Barbie, eu quero brincar com essa Barbie. E eu acho que não só meu, acho que a Barbie foi um sonho de consumo de muitas gerações, porque nunca foi uma boneca barata, não é, né, ainda uma boneca barata. Não, é caro. Claro, mas as pessoas hoje têm mais acesso, né? Sim, você vai consegue lá parcelar em muitas vezes. em quantas, né? 12 vezes sem 12 juros. vezes uma Barbie. E era, para mim, era tudo muito distante isso. Que tanto que quando eu fiz moda, eu comprei uma Barbie. Uma Barbie de colecionador. Eu fui lá, comprei a Barbie. Falou, essa aqui Custou é minha. alma. Mas Essa aqui é minha. essa aqui é minha. É uma Barbie de coleção, uma Barbie Chanel. Muito bom. Sabe assim, eu pus numa cúpula. Ela fica dentro de uma cúpula. Que legal. Porque você começa a dar valor, sabe? Quando você consegue, você começa a dar valor para aquilo. Eu acho que isso é interessante, né? Pelo processo que você teve, hoje você dá valor por todas as coisas que você constrói. Esse é um ponto fundamental, né? Sim. Quando vem muito fácil as coisas, parece que, opa, tá fácil demais, Tá né? fácil demais. E as pessoas me veem realmente, elas falam assim, essa daí é rica. Rica, tô rica! Sabe assim? Que Deus ouça. Tô rica! Se você é rica, você nunca precisou trabalhar na vida. Olha essa sua pele, olha o seu cabelo. Gente, o meu cabelo é meu mesmo, é branco. Não, não é. É? É branco. É nada. Eu tenho cabelo branco desde os 15 anos. Caramba. Eu tenho cabelo branco, só que eu pintava. Eu pintava, fazia luzes. Uns 2, 3 anos pra cá, eu falei assim, não quero mais pintar o cabelo, Então não seu quero cabelo ficar é refém. seu assim É meu, mesmo. é branco. Essa faixa branca aqui, ó, gente, é minha. Caramba. As pessoas perguntam se eu faço alguma coisa nessa faixa branca. Não, o cabelo é meu. E eu raspei a cabeça 3 anos atrás. Porque eu cheguei queria, a ver você viu? um material seu, cabelo mais curto. Tava crescendo, um processo de crescimento, porque eu falei assim, não, eu não quero mais ficar refém, sabe? Então, recentemente, eu ouvi num podcast de um cabeleireiro muito famoso que cabelo branco é poroso, sem brilho, e que no país onde se coloca muito silicone, muita prótese, muito preenchimento, para que cabelo branco? Falei, gente, que é isso? Como assim? Né? Como assim? Que as mulheres não querem ter cabelo branco. Ah, o cabelo branco ele é poroso? Mas o meu não é. O meu nasceu fino, meu cabelo branco. Sabe? Ele é amarela? Amarela. Mas você tem que cuidar. É igual um loiro. É que nem um loiro. Você tem que cuidar, tem que usar um shampoo, ok. Né? Você tem que, de vez em quando, fazer um tratamento no cabelo. Mas, gente, isso é o normal, né? Porque tem gente que vai no salão, vai fazer luzes no cabelo, acho que nunca mais precisa voltar, fica uma bruxa, aquele cabelo de bruxa. Então, assim, é uma questão de autenticidade, de você se assumir do jeito que você é. E eu gostei do meu cabelo do jeito que ele é, e eu falei assim, é assim que eu vou ficar. Sim. Então, as pessoas me perguntam, não, ela fez luzes invertidas no cabelo. Então, eu pensei que você tinha pintado, não sabia que era seu. As pessoas falam, ela fez luzes invertidas no cabelo. Ela deve ter colocado preenchimento labial. Ela deve... Não, gente, eu me cuido como uma mulher de quase 50 anos. Eu me cuido normalmente. Sim. Né? Eu me cuido normalmente. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de fazer isso. Mas porque eu ralei muito na vida. Sabe? Não é fácil. Qualquer outra pessoa teria jogado tudo pra cima e teria ido embora e caído na vida. É verdade. Então, assim, né? Tudo tem uma história. Eu não nasci rica, eu não fui Barbie. Então, assim, as pessoas veem o meu local de trabalho, veem o meu convívio e tal, elas acham que veio do céu. E nada veio do céu. Não tem nada a ver. E, assim, uma coisa que eu prezo muito dentro de mim é o meu discernimento. Eu falei assim, nossa, eu nasci com esse discernimento.
Sabe assim, com essa coisa da empatia. Eu nasci Se bate com o isso. olho, já tem aquele feeling diferente, né? Exatamente. Eu já bato o olho e falo, pô, essa pessoa é boa. Ou, essa pessoa Não dá pra confiar muito. tá muito estranha. Tá, assim, então a gente já percebe isso, né? Sim. E eu sempre bato muito nessa questão da longevidade, nessa questão da saúde, do exercício físico, porque você ter um corpo bonito é uma consequência de vários fatores, de você se alimentar bem, de você fazer seus exames rotineiramente, de você passar com médico, com nutricionista, sabe? Se tiver acesso a algum tratamento, fazer também um tratamento estético, por que não? Sim. Sabe? Então, assim, não é que o corpo vem em primeiro lugar, não. Vem em primeiro lugar a tua saúde, né? A saúde é de dentro para fora. E não é só a saúde física, mental, saúde espiritual, tudo isso. Né? É um conjunto, É um né? conjunto. A gente fala assim... Pacote tudo, completo. Pacote completo. Tudo na nossa vida não vem primeiro a motivação. A motivação não é a que vem primeiro. É o esforço O que vem físico. primeiro é o seu comprometimento. Boa, pronto. Isso vem em primeiro lugar, o seu comprometimento. Quando você se compromete a fazer algo e você faz, quando você vê o resultado, você fala, nossa, deu certo. Você se sente mais motivado. Então, a motivação, ela vem depois de um comprometimento. Então, se você fala que você vai emagrecer, você se compromete, você vai no médico, você passa no nutricionista, você faz seus exames e você segue ali aquela dieta para você chegar no peso ideal, que seria o seu peso, ou aproximadamente, você chega. E através disso você começa a ver seu corpo mudando e você fala, nossa, que legal. E assim na vida toda, na vida profissional também. Motivação não vem em primeiro lugar, é o seu comprometimento com o negócio. Comprometimento, com estudo, com Tudo. dedicação. Se você não acredita no que você faz, não dá certo. Verdade. Bom, nós estamos caminhando para o fim, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas eu queria ouvir de você, né? Uma dica ou algo que você gostaria de deixar para as mulheres empreendedoras, né? Para as pessoas que estão começando a empreender. Né? Qual que seria a frase ou, né, um texto aí que a lei carrega dentro dela para essas pessoas? Gente, acreditar. Acreditar que você pode fazer diferente. Acreditar no que você faz. Ter o comprometimento. Que esse comprometimento vai te gerar aí uma motivação para que você continue. Não ter medo de mudar, apesar da tua idade. Não importa qual é a sua idade. Acredite, você pode. Então, eu acho isso muito importante. Estudem, eu sempre falo, sempre bato nessa tecla. Estude, vai atrás, pesquisa, pergunta. Estejam perto de pessoas que têm a mesma missão que você. Isso é fantástico. Muito bom, Ale. Muito obrigado. Obrigada, Victor. Antes da gente finalizar, né, de vez aqui, tem novidades para quem tá te acompanhando aí? Gente, tem novidades. Quais são? Conta aí pro pessoal, na verdade. Não conta pro pessoal. Vou contar aí. Então, eu tô abrindo uma nova loja, que é ali na Vila Madalena, no coração da Vila Madalena. Muito maravilhoso. Todo o estilo francês, que eu gosto muito desse estilo francês, né? De lembrar um pouquinho da Europa. Então, assim, vai ser fantástico, bem maior do que o espaço que eu tenho hoje. Então, é uma expansão de negócios realmente. E eu quero continuar expandindo para outros lugares. E vamos atrás, né? Perfeito, vamos junto. Vamos eu vou ser um nessa. dos primeiros a estar lá, né? Para prestigiar, né, comer muito chocolate. O chocolate bom, meu Deus do céu. A equipe inteira comeu aqui o chocolate. E olha que chocolate maravilhoso, Ale. Parabéns. Obrigada. Né? Além de ser saudável, né? Sim. Tem muito sabor, né? Carrega muito sabor. É um chocolate. O que você comeu em especial é de um prêmio, né? Sim. Foi um prêmio que eu ganhei em 2022 pela revista L'Officiel. Então, assim, ele é totalmente vegano, 70%, 71%, com flocos de tapioca, com maru, cupuaçu, nibs de cacau. É um cacau amazônico, irrigado pelos igarapés da Amazônia. Ou seja, ele já nasce mais frutado. Além de tudo, o que eu amo, que inclusive foi tema do meu trabalho na faculdade de Direito, ele ajuda famílias
altamente sustentável, ele ajuda famílias que vivem do cacau. Então, não tem exploração humana, não tem exploração animal. Então, isso é fantástico, saber Demais. que você tá apreciando um chocolate que tem toda uma cadeia produtiva sustentável e clara. Tanto que as nossas embalagens são brancas, porque eu acredito muito no clean label, Sim. né? Então, assim, que é o rótulo limpo. As pessoas têm que saber o que elas estão comendo. Então, assim, é fantástico. É muito gratificante para mim. Ah, que trabalho incrível e que doces maravilhosos. Ah. Né? E que a vida pode ser doce sem açúcar. Muito bom. Aí, ó, a vida pode ser doce sem açúcar. Já vai ser o título desse podcast. A vida pode ser doce sem açúcar. Ah, que top. Muito bom, ó, gente, já temos o título. Ale, então, muito obrigado, viu, por sua presença aqui no podcast. Foi muito importante, tenho certeza que pra mim também. ajudou muitos empreendedores e quem assistir depois vai ajudar bastante. Ah, muito obrigada, eu fico muito obrigado. feliz. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do IA Podcast, o seu podcast de marketing, empreendedorismo e audiovisual. Te convido a assistir os outros episódios também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo empreendedor, beleza? Então, até o próximo episódio. É o seu podcast de empreendedorismo, meu filho.